Fala pessoal, bem-vindos ao Loteca Informações dos Jogos da Semana. Aqui você não vai encontrar promessa de acerto nem achismo nos palpites. Aqui você vai ver leitura realista dos jogos. Nós vamos analisar os confrontos dos jogos de hoje, considerando o contexto, elenco, estilo, desfalques e comportamento das equipes, para você entender o jogo antes de fazer investimento neles. Placar Plausível Diário é um projeto que visa fazer a leitura realista nos jogos das principais ligas europeias e afins, com uma proposta simples: mostrar placares que fazem sentido, respeitando o contexto, momento das equipes e leitura real de jogo. Não é promessa, não é palpite pronto, é futebol analisado com leitura realista de cada equipe. Onde a maioria vai errar hoje? Simples, vai olhar só para o palpite e ignorar o contexto do jogo. Como funciona? Todos os dias, de domingo a domingo, nós vamos trazer alguns jogos selecionados e explicar qual placar é mais plausível para cada um deles e, principalmente, o porquê. Aqui o objetivo é ajudar você a pensar futebol como analista e não só como torcedor na base do achismo. Agora se acomoda aí, pega o bloco de anotações que o momento da análise de cada jogo vai começar. Jogo 1, Stuttgart e Frankfurt. Stuttgart recebe o Frankfurt em um duelo direto por posições na Bundesliga, com o Stuttgart ligeiramente à frente de Frankfurt na tabela antes do apito inicial. Stuttgart chega com vários desfalques importantes: Dan Axel Zagadou, Amin Al-Dakir, Luka Yaquez, Lezo Ivanovic e Thiago Tomás fora da equipe, afetando especialmente sua defesa e profundidade de elenco. Frankfurt também sofre com ausências notáveis no ataque e meio, incluindo Jonathan Burkhardt e Elias Bohm, limitando suas opções ofensivas. Taticamente, a equipe da casa deve se manter mais equilibrada, com sua estrutura habitual enquanto tenta controlar o ritmo, mas com retaguarda remendada e menos coesão atrás. Isso dá espaço para o Frankfurt explorar transições rápidas mesmo sem seus principais homens-gols. A ausência de Tomás reduz o poder de finalização do Stuttgart, mas sua linha média mais sólida tende a ditar o volume de jogo. No confronto, o Stuttgart, com melhor campanha e forma recente mais consistente, tem leve favoritismo para impor seu jogo e aproveitar o fator casa, enquanto o Frankfurt pode ser mais reativo e buscar surpreender no contra-ataque. 1-1 ou 2-1 são resultados plausíveis neste cenário equilibrado. Quer mais análises como essa? Comenta aí. Jogo 2, Borussia Dortmund e Werder Bremen. Borussia Dortmund recebe o Werder Bremen em jogo decisivo, pela 17ª rodada da Bundesliga, e o cenário competitivo favorece claramente os donos da casa. Dortmund entra desfalcado na defesa com Aaron Anselmino indisponível por lesão, enquanto os visitantes têm baixas ainda mais impactantes no seu setor ofensivo e defensivo, com Vitor Boniface fora por lesão de longa duração, Niklas Stock e Maximilian Wöber também ausentes, o que enfraquece criação e compactação no meio-campo e na finalização do Bremen. Taticamente, o Dortmund vai explorar sua superioridade posicional e intensidade no meio, apostando em transição rápida e pressão alta para quebrar a linha visitante. Já o Bremen, sem referências claras no ataque e com defesa remendada, tenderá a recuar mais e jogar nos contra-ataques e bolas laterais, pela pouca profundidade ofensiva. Nessa leitura, a vantagem de elenco e segurança defensiva caseira coloca o Borussia Dortmund como favorito para controlar maior parte do jogo e impor o ritmo, resultando em 3-1 Dortmund com capacidade para resolver ainda no segundo tempo. Quer mais análises como essa? Comenta aí. Jogo 3, Newcastle United e Manchester City. Newcastle e Manchester City se enfrentam na semifinal da Copa da Liga Inglesa, e o duelo tem desfalques que complicam sobretudo os visitantes. O Newcastle chega com várias ausências defensivas de peso, como Dan Bonn, Emil Kraft, Fabian Shr, Jamal Lascelles e William Ozula, prejudicando cobertura e compactação na linha de defesa, mas ainda mantém Bruno Guimarães no meio para organizar jogo e intensidade. Já o Manchester City entra muito desfalcado com Rúben Dias, Josko Gvardiol, John Stones, Matej Kavokek, Oscar Bob e Savinho todos fora, o que desmonta a espinha dorsal defensiva e limita criatividade no meio e ataque adversário.
Taticamente, o Newcastle deve pressionar alto e explorar bolas por dentro para Guimarães e Bones, desorganizando a saída de bola rival, enquanto o City, sem seus principais construtores e defensores, terá de se ajustar com peças alternativas e apostar em posse estendida e transição de Haaland para ameaçar. Nesse contexto, a instabilidade defensiva do City e o entrosamento caseiro tendem a favorecer o Newcastle, num jogo aberto e intenso, com 2-1 Newcastle prevalecendo no placar em casa. Quer mais análises como essa? Comenta aí. Jogo 4. Roma e Tottenham. Roma recebe o Tottenham num confronto direto de meio de tabela que vale aproximação do bloco europeu e afastamento da zona de pressão, com a equipe da casa precisando mais do resultado para confirmar reação recente. A Roma é a mais prejudicada nos desfalques, chegando sem Smalling e sem Spinazzola, o que enfraquece a proteção pelo lado esquerdo e reduz qualidade na saída curta, enquanto o Tottenham perde Buongiorno na defesa, mas mantém sua estrutura base de meio-campo e ataque praticamente intacta. Taticamente, a Roma tende a controlar mais a posse com linhas altas e muita ocupação entre linhas para alimentar Dybala e Lukaku, mas com maior exposição defensiva nas costas dos laterais. Já o Tottenham deve baixar o bloco, compactar por dentro e atacar o espaço deixado pelos avanços romanos com transições rápidas e bolas longas direcionadas ao centro do ataque. A leitura é de jogo controlado territorialmente pela Roma, mas com riscos claros em contra-ataques. Ainda assim, o peso técnico e o mando de campo pesam a favor dos donos da casa, que têm mais capacidade de decidir nos momentos-chave. Cenário que aponta para 2-1 Roma. Quer mais análises como essa? Comenta aí. Jogo 5. La Corúa e Atlético Madrid. Deportivo La Corúa e Atlético Madrid se enfrentam nos oitavos de final da Copa do Rei, e os desfalques confirmados mudam o equilíbrio do jogo. O Deportivo perde Chimo Navarro e tem o goleiro Daniel Bokman em dúvida, enfraquecendo bases defensivas e segurança na saída de bola, enquanto o Atlético também vai sem Clément Lenglet e Nicolás Gonzalez, diminuindo profundidade defensiva e opções ofensivas. A equipe da casa, já com ritmo irregular na segunda divisão, sente mais ausência defensiva e tende a ceder posse, precisando se organizar em bloco baixo e depender de transições rápidas para surpreender. O Atlético, ainda que com baixas, mantém maior qualidade coletiva e controle de jogo pelo meio-campo e laterais, usando circulação mais precisa e pressão para criar jogadas aproveitando as infiltrações de seus atacantes. No confronto de estilos, a solidez tática e maior repertório técnico do Atlético Madrid pesam decisivamente, projetando um triunfo visitante com 1-3 no placar, controlando fases-chave da partida. Quer mais análises como essa? Comenta aí. Jogo 6. Novo Horizontino e Guarani. Novo Horizontino e Guarani se enfrentam pela primeira fase do Campeonato Paulista em um jogo que vale consolidação na parte de cima para o time da casa e sobrevivência competitiva para o visitante, que ainda busca estabilidade na competição. O Guarani é o mais prejudicado nos desfalques, chegando sem seu zagueiro titular e sem o volante de maior poder de marcação, o que compromete a proteção à área e o equilíbrio na transição defensiva, enquanto o Novo Horizontino perde apenas uma peça ofensiva de rotação, mantendo praticamente intacta sua estrutura coletiva. Taticamente, o Novo Horizontino deve assumir o controle territorial, com posse mais longa, amplitude pelos lados e pressão pós-perda para manter o Guarani encurralado, explorando justamente a fragilidade de cobertura central do adversário. Já o Guarani tende a baixar linhas, fechar o corredor interno e apostar em bolas longas e contra-ataques rápidos, mas com menor capacidade de sustentação sem seu volante de referência. Nesse cenário, o mando de campo, a maior organização e a superioridade estrutural do Novo Horizontino pesam mais, indicando um jogo controlado pelo time da casa e decidido em eficiência, com 2-0 como placar mais plausível. Quer mais análises como essa? Comenta aí. Jogo 7. Maringá e Coritiba. Maringá e Coritiba se enfrentam pela primeira fase do Paranaense, em um duelo que coloca frente um mandante organizado e em crescimento, contra um visitante pressionado por resultado e desempenho.
O Coritiba é o mais prejudicado nos desfalques, chegando sem seu principal zagueiro de referência e sem o volante mais marcador, o que fragiliza a proteção da área e o equilíbrio defensivo, enquanto o Maringá perde apenas uma peça de rotação no meio, mantendo sua espinha dorsal intacta. Taticamente, o Maringá deve apostar em bloco médio, transições rápidas pelos lados e muita agressividade na segunda bola para explorar justamente o espaço à frente da zaga adversária. Já o Coritiba tende a ter mais posse, mas com dificuldades para progredir por dentro e maior exposição nas perdas de bola, o que favorece o jogo reativo do time da casa. Nesse cenário, o encaixe tático e a maior solidez coletiva do Maringá pesam, especialmente diante de um Coritiba ainda instável defensivamente, apontando para um jogo equilibrado mas com leve vantagem do mandante, com 2-1 como placar mais plausível. Quer mais análises como essa? Comenta aí. Se essa leitura te ajudou a entender melhor os jogos de hoje, deixa o like porque isso ajuda muito o canal a crescer. Se inscreve no canal, porque todo dia tem leitura dos jogos e toda semana tem análise completa da loteca. Amanhã eu volto com o placar plausível dos jogos do dia, então passa aqui de novo. Menos palpite, mais leitura de jogo. Valeu!